nesse vídeo vamos ver um resumo geral dos principais comandos da linguagem Dart. O público desse vídeo são aquelas pessoas que conhecem pelo menos alguma linguagem de programação, seja ela uma linguagem procedural, uma linguagem orientada a objeto, como por exemplo uma linguagem C, C++, C#, Java e assim por diante. O objetivo desse vídeo é utilizar esses conhecimentos que você já tem de alguma linguagem de programação para você estar conhecendo as principais funcionalidades do Dart. E aqui a gente vai estar fazendo a primeira parte desse resumo. O Dart, como eu mencionei lá no vídeo de configuração do Flutter, ele é uma linguagem orientada a objeto. A gente vai estar focando nesse vídeo em ver um resumo geral dos principais comandos que são utilizados em linguagens procedurais. A gente vai começar vendo lá como é que são as declarações de variáveis com Dart, como é que faz para printar e ler valores do terminal e assim por diante, finalizando aqui com o assunto de coleções e maps. Eu estou deixando aqui na descrição a parte 2 desse resumo, que é focado em estar descrevendo como são os conceitos de orientação a objeto no Dart. Então, se você já tem conhecimento desses comandos básicos do Dart, você pode estar conferindo lá, onde a gente vai ver conceitos sobre classes, como é que a gente vai criar classes abstratas, como usar a interface e assim por diante. Então, agora que já dei os avisos, vamos começar o nosso resumo. Então, se você não tem o Flutter SDK instalado, você pode estar acompanhando todos os comandos que a gente vai estar utilizando nesse vídeo através dessa ferramenta online, que é o dartpad.dev. Então, a gente entrando nessa ferramenta, ele vai já estar iniciando com algum código. Aqui, inclusive, usando o Flutter, deixa eu estar tirando aqui. E aí você pode estar acompanhando com a gente, por exemplo, digitando os códigos desse vídeo e botando para executar, clicando no botão de Run. Tá? Então, aqui ele sempre vai mostrar o resultado aqui nessa janelinha direita. Tá bom? Aqui ele exibiu a mensagem Hello. Eu vou estar mostrando os exemplos desse vídeo usando o VS Code. Se você quiser também usar o VS Code e instalou o Flutter SDK, aquele vídeo de configurações, não se preocupe em estar instalando o Dart SDK, porque quando você instala o Flutter SDK, ele já instala uma versão que ele suporta do Dart. Então você não precisa estar instalando o Dart SDK à parte. Então vamos abrir o VS Code e estar criando um arquivo chamado main.dart. E aqui nesse arquivo a gente vai estar criando a função main. O Dart ele funciona bem similar como as linguagens de programação do C, Java, C++ e suas variantes. A gente sempre vai ter que criar a função main, que é a partir daqui que vai rodar todos os nossos comandos. Então aqui eu vou estar copiando todos aqueles tópicos que a gente viu. Então pronto, eu coloquei já todos os tópicos que a gente vai estar vendo nesse vídeo. Então, para a gente começar a testar nosso programa e ver alguma mensagem dele, vamos estar fazendo um Hello World. Então, aqui na parte de print, para a gente printar qualquer texto na tela, basta a gente utilizar a função print e escrever o texto como argumento de entrada. E todo comando do Dart a gente termina com ponto e vírgula, assim como C e Java. Então, fazendo isso, vamos printar na tela Hello e vamos estar usando o terminal para fazer essa execução. Então, deixa eu colocar aqui do lado, para vocês estarem vendo. Aqui o Dart ele é uma linguagem interpretada e para a gente rodar o programa do Dart é igual como a gente faz lá em linguagens do Python e do Java. A gente vai chamar um interpretador, que aqui no meu caso é o Dart, e vamos chamar a função main.dart. Feito isso, ele vai executar e vai exibir aqui a nossa mensagem de Hello, o nosso Hello World. Então vamos dar prosseguimento ao nosso vídeo. A gente vai ter então no Dart algumas formas de estar declarando variáveis. O Dart é uma linguagem fortemente tipada que exige que a gente sempre diga quais são os tipos das variáveis que a gente vai estar declarando. Então a gente vai ter os tipos padrões, que é o string. Vou colocar aqui um nome, chamar aqui de Pedro. Vamos ter os tipos básicos herdados da linguagem em C, como por exemplo o int. Vou botar aqui idade, vou botar 12 anos. Vamos ter o double. Usar aqui o preço, colocar aqui o valor 101.10, por exemplo. A gente não vai ter suporte ao tipo float, tá? Ele não reconhece, somente através de um objeto. Outro tipo que a gente vai ter, que é primitivo daqui, vai ser o bool, para valores de booleano. Então aqui eu vou colocar se é adulto ou não. Vou criar aqui um is-adulto, vou colocar aqui true ou false. A gente vai conseguir declarar também constantes através da palavra reservada da const, que pode criar aqui que
o valor π é uma constante, ou seja, uma vez que a gente escreve numa constante, a gente não vai estar conseguindo sobrescrever esse valor. Como, por exemplo, aqui no π, se eu quiser colocar agora o valor 10, ele vai estar acusando aqui um erro, tá? E se a gente for ver aqui qual que é o erro que deu, a gente está associando um novo valor à variável local. Só que ela é uma constante, a gente não pode estar sobrescrevendo uma constante. Então, esses são os tipos básicos que a gente tem com a linguagem Dart, tá? Então, além dessa maneira de a gente dizer qual que é o tipo de fato de cada variável, a gente consegue estar declarando variável sem estar dizendo qual que é o tipo dela. O Dart ele tem suporte a uma característica de interpretadores e compiladores, que é a inferência de tipo. Então, eu posso estar utilizando o var para estar criando uma variável sem dizer qual que é o tipo dela, e aí a inferência de tipo vai dizer qual que é o tipo da variável dado. Então, se eu passar uma string chamada aqui de dado, a inferência de tipo vai dizer que o dado ele é do tipo string. Se eu passar aqui um valor qualquer, botar o valor 100, a inferência de tipo vai dizer que o dado é do tipo inteiro. E assim por diante. Além disso, a gente vai ter um outro tipo específico do Dart, que é o Dynamic. O Dynamic ele permite a gente estar mudando qual que é o tipo da variável em tempo de execução. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, que esse dados2 ele vai ser uma string, e se depois eu quiser modificar esse dado, deixa eu dar um print nele aqui, vou botar print no dados2, a gente consegue estar modificando esse valor, né? O dado 2 agora vai ser o valor aqui 1000, e a gente consegue estar fazendo isso em tempo de execução, tá bom? Então, aqui eu usei dados, dado no singular, então deixa eu acertar aqui, e aí ele consegue permitir a gente fazer essas alterações. Então, vamos estar rodando aqui o nosso programa em Dart, deixa eu botar aqui do lado para vocês. Então, eu rodei o exemplo que a gente fez, a gente teve aqui a impressão do dados 2 como string e depois o dado 2 como um inteiro. E aí vocês provavelmente vão estar se perguntando, então, qual que é a diferença de a gente conseguir declarar uma variável usando o var e declarar a variável usando o dynamic. O var, diferente do dynamic, você não consegue estar mudando o tipo da variável. Se a gente colocar aqui abaixo que o dado ele vai ser agora um tipo string, a gente não vai conseguir estar fazendo isso. Então aqui ele vai mostrar, né, que não consegue estar fazendo isso, né? O valor do tipo string não pode ser atribuído à variável do tipo inteiro, tá bom? Então, usando var, você não consegue mudar qual é o tipo da variável em tempo de execução. Com o Dynamic, sim. Só que a gente não consegue fazer isso com var se a gente declarar a variável com var e inicializar ela. Se por acaso a gente não tivesse inicializado o dado diretamente, a gente então vai conseguir estar mudando esse tipo em tempo de execução. Então, se usar o var, ele vai ter o mesmo comportamento de uma variável declarada como dynamic. Então, eu consigo aqui esse dado, que ele é um var, né? Ele vai estar recebendo aqui, então, uma string. Então, vamos estar imprimindo o dado aqui, e aqui vamos estar mudando ele novamente para ser um inteiro. Então, feito isso, a gente vai estar conseguindo rodar nosso programa normalmente. Deixa eu botar aqui 2000, só para a gente diferenciar. Isso aqui vai ser o meu dados 1. Bom, então só para a gente fazer um teste aqui, deixa eu limpar para vocês, a gente consegue estar rodando o nosso programa e ele vai mostrar aqui o var, né, sendo modificado em tempo de execução. Então, primeiramente, né, o dado que foi declarado como var, ele é uma string, depois ele foi declarado como um inteiro. Então, a gente viu quais são os principais tipos de variáveis suportados pelo Dart. Eu vou estar aqui apagando todos esses prints e deixar tudo junto aqui. Então, agora a gente vai ver como imprimir uma mensagem no terminal e ler algum argumento de entrada do terminal. Similar ao scanf que a gente tem lá no C. Então, para imprimir uma mensagem no terminal é através dessa função de print que a gente já utilizou bastante. E aqui nessa função de print ele tem suporte a operações de concatenações de string. Então, a gente pode estar imprimindo nossas variáveis normalmente em diferentes tipos, como por exemplo aqui o print nome, o print idade, e a gente pode estar querendo fazer concatenações. Por exemplo, eu vou estar querendo exibir o campo nome, concatenando aqui com a variável nome, usando aqui a operação de mais. A gente pode colocar para rodar, a gente vai ver que a gente vai ter então
todas essas variáveis sendo impressas na tela. Todas as variáveis primitivas vão ter um método padrão para converter para string. Então, por isso que a gente consegue utilizar o print e imprimir qualquer tipo de variável, tá? Agora, se a gente quiser usar operações de concatenação com variáveis que não são do tipo string, ele dá problema. Então, se eu quiser imprimir o campo idade concatenando com a variável idade, que é inteiro, ele vai dar erro. Ele vai dizer aqui que não consegue fazer operações de soma, de concatenação com tipo string e inteiro. Então, para a gente conseguir fazer esse comando funcionar, a gente vai ter que chamar explicitamente o método toString das variáveis. Então, a gente colocando aqui o idade.toString, a gente consegue então fazer essa concatenação para fazer o nosso print. Então, se a gente rodar aqui, a gente vai conseguir então imprimir aqui idade igual a 12, tá? Idade 12. A gente tem mais outras opções mais práticas de a gente conseguir fazer essa concatenação, que é por meio de utilizar um caractere especial dentro da string para concatenar, né, trazer os valores das variáveis. Então, a gente pode estar fazendo da seguinte forma, através do símbolo reservado, que é o $, né, o cifrão. Então, se a gente pegar o cifrão, o nome da variável, ele vai estar colocando, na hora que imprimir, qual que é o valor dessa variável. Então, assim, a gente consegue, de maneira bem mais simples e legível, estar colocando qual que é o valor da variável dentro de algum texto, né? A gente consegue estar imprimindo os dados dessas variáveis de uma forma bem mais legível e mais eficiente. Então, se a gente colocar aqui para rodar, a gente vai ver aqui exibindo a nossa mensagem, né? Qual que é o nome, qual que é a idade. Então, na documentação lá do Dart, ele sempre recomenda que quando você for fazer alguma concatenação de string, você utilize desse último método aqui. Agora a gente vai estar vendo como podemos fazer leitura de algum valor imputado pelo usuário através do terminal. Similar com aquela operação do scanf que a gente tem na linguagem C. Então, para fazer isso, a gente vai precisar estar importando uma biblioteca com as funções padrões de entrada e saída do Dart. Então, para importar qualquer biblioteca do Dart, a gente vai usar o comando import e passar aqui qualquer string com o caminho dessa biblioteca. Então, a gente vai estar usando uma funcionalidade do Dart, então ele vai estar dentro do pacote do Dart, e aqui a gente vai querer o pacote I/O, que vai ter as funcionalidades padrão de entrada e saída. Então, depois a gente importa o Dart.io, a gente vai poder estar lendo esse valor através da entrada padrão do sistema operacional. Então, eu vou estar declarando aqui o nosso valor, vai ser o nome 2, que eu vou estar imputando. Eu vou estar utilizando diretamente a palavra reservada stdin, que ele seria a entrada padrão do sistema operacional, que é o terminal de fato. Então, eu vou usar o stdin, e aqui no stdin ele vai ter alguns métodos para a gente conseguir ler uma linha, né, do terminal, que vai usar o método readLineSync. Então, feito isso, a gente vai ter lido esse nosso valor, né, uma string para dentro da variável nome 2. Então, aqui eu vou estar colocando para exibir qual que é o valor do nome 2. E para a gente se localizar, eu vou colocar aqui, ó, esse aqui, né, read. Então, feito isso, a gente consegue estar lendo qualquer valor pelo terminal. Então, aqui, repare que ele ficou parado, ele está esperando eu imputar alguma coisa. Então, eu vou colocar aqui meu nome, Leandro, e aqui ele leu o meu nome tranquilamente. Então, isso aqui é o similar ao scanf que a gente tem na linguagem C. Então, deixa eu estar comentando esse trecho para ele não ficar travando, para a gente sempre estar imputando alguma coisa. E vamos estar vendo agora quais são os operadores aritméticos suportados pelo Dart. Então, o Dart ele vai estar suportando todas as operações matemáticas que a gente tem lá na linguagem C. Então, eu vou estar declarando duas variáveis, que a gente vai estar fazendo essas operações matemáticas. Então, eu vou declarar aqui o val1 com valor de 100 e o val2 com valor de 200. A gente consegue estar declarando também duas variáveis do mesmo tipo na mesma linha. E aqui eu vou estar utilizando então a função de print, mostrando o resultado das possíveis operações que a gente tem. Então a gente consegue estar também fazendo essas operações dentro dessa expressão com cifrão, tá? Então aqui eu vou querer mostrar o val1 mais val2. Da mesma forma, a gente vai fazer, então, as operações de subtração,
multiplicação, divisão e operação de módulo. O módulo ele é igual à linguagem C, usando aqui o porcentagem. Então, vamos estar mostrando aqui na tela. Eu dar um clear, executando. Então, a gente vê aqui todas as operações sendo executadas. Então, aqui 300, né? 100 mais 200, 100 menos 200 menos 100, 100 vezes 200, 20.000, 100 dividido por 200 vai dar meio, e o módulo de 100 por 200 é o próprio 100. Agora a gente vai estar vendo aqueles operadores relacionais, que são aquelas operações de maior, menor, igual e diferente. Então aqui vamos estar copiando essa função do print e vamos estar exibindo todas as opções. Então isso aqui seria o maior, a gente vai ter o maior igual, vamos ter aqui o menor, menor igual, o igual e o diferente. Então repare que a igualdade é feita usando dois iguais consecutivos. O igual aqui no Dart, ele é o operador de atribuição. Então a gente tem que se atentar a esses operadores relacionais na hora que a gente for realizar alguma expressão para realizar alguma computação, né? A mudança de fluxo ou implementar alguns laços. Então vamos estar executando para ver o resultado dessas nossas operações. Então aqui a gente tem as operações sendo executadas. Então aqui, né, como o 100 ele é menor que 200, então vai dar falso, né, para as opções maiores, e maior igual vai dar verdadeiro para o menor e menor igual, e 100 não é igual a 200, vai dar falso na igualdade, e na diferença deu aqui true. Continuando com nossos operadores, né, a gente consegue estar também utilizando os operadores lógicos para fazer concatenação dos operadores relacionais. E aqui a gente tem o padrão, né, que é o AND lógico, que é usado com 2E comercial, e o OR lógico, que são 2 pipe. Então, da mesma forma, vamos copiar aqui a função de print e vamos estar conferindo esses operadores lógicos. Então, aqui, né, temos a operação val diferente de val 2, e aqui eu posso usar o AND, val 1 maior que 100. Então, se essa operação, essas duas expressões forem verdadeiras, o resultado do AND vai ser verdadeiro. E aqui eu vou criar uma variação com OR. Então aqui com OR, vou usar aqui o pipe para fazer essa comparação. Então vamos colocar para rodar. E aqui, né, ele deu falso, né, porque o val1 ele é diferente de val2, mas val1 não é maior que 100. Ele é igual a 100. E o segundo, né, val1 é diferente de val2, ou val1 é maior que 100. Então, no OR, né, se uma dessas expressões for verdadeira, então ele já retorna verdadeiro. Assim como nas linguagens do C e Java, também tem suporte às operações bit a bit. A gente pode estar utilizando um E comercial para operação bit a bit. O E comercial é o AND bit a bit e o pipe ele é o OR bit a bit. Eu não vou estar entrando em detalhes aqui, mas depois, se vocês quiserem estar checando mais sobre isso, vocês podem estar testando. O Dart também tem suporte às operações de deslocamento à esquerda, à direita, assim como a gente vê no C também. Agora a gente vai estar vendo como é que são feitos os controles de fluxo no Dart. Então, o controle de fluxo no Dart ele é igualzinho à linguagem C. A gente vai ter, então, comando do if, vamos estar usando aqui a comparação da variável idade que a gente declarou lá em cima. Então, a gente vê aqui que o idade ele foi declarado aqui como inteiro e a idade tem o valor de 12. Então, vamos usar a comparação dessa idade para saber se é uma criança, adolescente ou adulto. Então, se a idade for menor ou igual a 10, então a gente vai pintar a criança. A gente pode estar incluindo essas condições intermediárias com else if. A gente vai escrever explicitamente else if, passando aqui quais são as condições, diferente de outras linguagens, que às vezes oferece uma forma reduzida para o else if. Aqui no Dart ela é explícita mesmo, tá? Então aqui eu vou querer conferir se a idade for maior que 10 e usando 2E comercial, que é o E lógico, idade for menor ou igual a 18, então a gente vai imprimir no texto, a gente vai imprimir então adolescente. Caso contrário, a gente vai imprimir adulto. E pronto. Então, bem similar à linguagem C. Então aqui a gente vai estar mostrando como é que vai rodar. Então, aqui como a gente tem a nossa variabilidade igual a 12, ele caiu aqui na segunda condição e imprimiu adolescente. Da mesma forma, a gente consegue estar utilizando o comando switch case. Então, no switch case, a gente pode estar definindo, por exemplo,
um comando de operação, né? Uma operação de uma calculadora, por exemplo. Então, a gente pode ter aqui, né, uma variável operação, e aqui eu vou colocar a operação de somar, tá? E aí, com base nessa string de operação, eu posso estar simplificando as possíveis condições de operação usando o switch case. Normalmente, a gente, se estiver implementando uma calculadora, a gente ia comparar se o valor da operação for somar, e vai fazer soma. Se for subtrair, vai fazer subtração. Se for multiplicar, vai fazer multiplicação e assim por diante. A gente pode estar utilizando o conjunto de if e else if para fazer essas comparações. Ou a gente pode estar usando uma maneira mais legível, que é o switch case. Então, o switch, passando aqui qual que é a variável que a gente vai estar comparando, tá? Abre e fecha chaves, e aí a gente vai declarar quais são os possíveis casos. Então, caso o valor da operação for igual a somar 2 pontos, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai estar declarando aqui todas as instruções, os comandos para somar. Aqui no caso, a gente vai imprimir o valor da soma. Vamos estar usando o val1 e o val2 da mesma forma. Então, vamos somar o val1 com o val2. Então, sempre quando a gente utiliza, né, switch case, em cada caso a gente tem essa palavra reservada do break, para a gente estar quebrando e saindo do comando de switch. Se a gente não coloca o break, ele vai para o caso seguinte, tá? Então, eu vou estar colocando aqui mais um caso, que é o subtrair. Então, subtrair, ele vai imprimir o resultado com a subtração. A gente também consegue estar definindo qual que é o default, né? Então, a gente declara aqui o default, que se caso não for nenhuma das opções do case, a gente vai imprimir alguma coisa. Então, aqui eu vou estar colocando, se não caiu nenhuma das opções anteriores, vou estar só colocando qual que é o valor 1 e o valor 2. E aí o default não precisa dar o break, porque ele não tem mais nada abaixo, né? Ele vai estar saindo dessa sintaxe do switch. Se a gente rodar, então, ele vai somar. Então, ele somou aqui o 100 mais 200. Se a gente colocar, então, algum comando que não foi declarado no case, eu coloquei um S aqui na frente, só para a gente testar, ele vai cair no default. Tá? E o default, ele só exibiu os valores de val1 e val2. Agora, a gente vai estar vendo como é que a gente vai fazer interações de laços, né? Utilizar loops. Então, a gente vai ter 3 formas de fazer esses laços. A primeira dela é utilizando for, que é quando a gente conhece a quantidade de interações que a gente quer fazer. Então, eu vou estar aqui declarando a variável i, que vai ser o controlador do laço. Ele vai começar aqui do índice 0 e eu vou estar iterando aqui 5 vezes. Então, i menor que 5 e mais. Então, no Dart, ele vai ter o mesmo suporte das operações do C também. Então, a gente vai estar definindo 3 campos do for, né? O primeiro é o que vai executar antes de começar a primeira interação, que seria atribuindo o valor 0 ao i. O segundo é a expressão para estar avaliando se continua dentro do laço ou não. E o terceiro é sempre o que é executado no final de cada interação. Então, no final de cada interação, a gente vai fazer esse incremento, tá? Esse i mais. A gente consegue estar fazendo incremento de mais 1 dessa forma. E aqui a gente vai estar imprimindo qual que é o valor da variável i. Então, aqui eu vou escrever interação, o valor de i. Então, aqui mostrando, né, como é que são as iterações, bem tranquilo. Da mesma forma, a gente consegue fazer com o while. Aqui eu vou estar mudando qual que é a variável de controle. Eu vou criar aqui a variável num, começando aqui de 0. E aqui no while, ele é similar ao for, só que a gente não tem essa estrutura mais compacta que o for oferece na sintaxe dele. A gente usa normalmente o while quando a gente não sabe a quantidade de interações que a gente quer executar. Então, aqui no caso, né, vamos fazer a mesma coisa, né? Se o num for menor que 5, então a gente vai estar imprimindo a mensagem da interação. Então, vou colocar aqui. E aqui, para a gente diferenciar, vou colocar que esse aqui é o do for, esse aqui é o do while, para a gente não se confundir. E aqui a variável de controle do while é o num, tá? E aí, para a gente atualizar o num e não criar um loop infinito, a gente vai usar o num mais aqui. Da mesma forma, a gente consegue usar o do while. Então, aqui vamos fazer a mesma coisa com o do while. Deixa eu só copiar a mensagem. Então, com o do while, a gente vai usar o do, abre e fecha chaves. Aqui a gente vai ter o que a gente vai precisar fazer. A gente vai estar printando o valor do num. E no final, a gente vai usar
a gente vai estar incrementando esse valor do num. E aí, depois que é executado o que está dentro do do, a gente vai fazer a comparação com o while, né? Se o num for menor ou igual a 5, então a gente continua executando todo o código que está dentro do corpo do do. Se não, a gente vai sair isso. Então, se a gente colocar para rodar aqui, deixa eu estar, antes de executar, a gente precisa zerar o num, né? Então, o num, ele tem que zerar aqui, senão ele nunca vai executar nada. Vamos estar rodando, então, nosso comando, né? Deixa eu colocar aqui do while para a gente diferenciar nossas interações e pronto. Então, a gente viu aqui, né, o for de 0 a 4, o while de 0 a 4 e do while de 0 a 4. Então, só lembrando qual é a diferença do while e o do while, é que o do while ele sempre executa pelo menos uma interação. Então, se a gente colocar aqui em cima que o valor do num ele vai ser igual a 5, então, sendo igual a 5, o while não vai poder executar. No caso do while, ele vai executar pelo menos a primeira interação. A primeira interação é sempre obrigatória. Então, se a gente colocar para rodar nosso programa, a gente vê que vai ter as 5 interações do for e somente uma do while. Tá? O while não executou. Então, essas são as diferenças entre essas sintaxes de comando. Agora vamos estar vendo como que funciona o uso de funções, os parâmetros das funções, como a gente declara parâmetros opcionais, como passamos funções como argumento de entrada de uma outra e como utilizamos funções anônimas. Então, para a gente testar, vamos estar criando aqui a função printData, abre e fecha parênteses. Então, sempre para chamar uma função, assim como a maioria das linguagens, a gente tem que colocar o abre e fecha parênteses, tá? Então, aqui em cima, né, vamos criar a função printData, vamos colocar acima da nossa função main, e aqui vai ter o void printData, e qual que é o corpo da função. Aqui eu vou colocar para imprimir os dados. E aqui vamos informar o nome, tá? Que a gente vai já passar como parâmetro. Então, se a gente executar então essa função, a gente vê o nosso resultado. Então, deixa eu fechar aqui para vocês verem e usar aqui o Dart main Dart. Ele chamou aqui o printData. Vou colocar o nome de fato da função para a gente se localizar, tá? A gente não se perder aqui no nosso exemplo. Então, aqui a função printData exibiu aqui a mensagem. Então, a gente consegue estar passando argumentos para essa função. E aqui, o que eu vou querer imprimir, né, como nossos dados? Eu vou colocar, então, o que a gente declarou, né, atribuir a variável nome, idade e aqui o preço. Então, passei como argumento de entrada. Ele está acusando o erro porque a gente não declarou esses argumentos de entrada na função. Então, aqui basta a gente fazer da mesma forma. Usar aqui o string nome, o int idade e o double preço, tá? Então, a gente vai estar colocando, usando o nosso recurso com esse cifrão. Então, pronto, fiz a função passando os argumentos de entrada. Agora, o nosso programa passou os valores das variáveis nome, idade e preço para a função do printData. A gente diz que esses argumentos de entrada, quando a gente declara dessa forma, eles são argumentos não nomeados, eles são argumentos posicionais. Então, a gente precisa estar passando esses argumentos nessa ordem. Sempre primeiro o nome, idade e preço. A gente não pode estar invertendo essas ordens, eles são argumentos posicionais. Então, se a gente for tentar mudar aqui a ordem no printData, a gente vai ver que ele vai dar erro, né? Se a gente passar o idade primeiro, o nome e o preço, ele vai dar erro, porque essas variáveis são de tipos diferentes. A gente consegue ter um recurso bem interessante aqui no Dart, que é colocar argumentos opcionais. Esses argumentos opcionais, eles são argumentos nomeados. Então, deixa eu dar o Ctrl Z aqui para voltar ao que a gente tinha antes. Eu só quero ter uma função que não me obriga a passar todos esses 3 parâmetros. Eu posso ter, em algum momento, que eu só preciso passar o nome e a idade, tá? O preço, ele teria o valor default. Então, para a gente fazer isso, no Dart, a gente precisa, lá na nossa função, colocar as funções, os argumentos opcionais entre chaves, tá? E aí, no momento que a gente faz isso, a gente precisa inicializar essa variável. A gente pode estar inicializando aqui o preço, tá? Vou botar aqui o preço de 100, por exemplo, ou a gente pode estar deixando o valor nulo. Então, aqui, deixa eu mostrar para vocês, primeiro rodando com a variável inicializada. Então, repare que eu chamei
aqui o print data somente passando o nome e a idade, e ele exibiu aqui o preço com o valor default. Se você não tem nenhum valor default, você pode colocar o valor nulo também. Então aqui a gente pode estar tentando colocar o valor nulo também como default, só que aqui ele não deixa, né? Para colocar qualquer variável com valor nulo, a gente precisa colocar o símbolo de interrogação no tipo da variável. Então aqui, se eu colocar o double no tipo da variável, a gente não precisa estar atribuindo valor nulo a ela. Então, dessa forma, quando a gente rodar nossa aplicação, a gente vai ver aqui que a variável preço inicializou com um valor nulo. Então, a partir da versão 2 do Dart, é necessário usar sempre essa interrogação para você conseguir atribuir valor nulo a qualquer variável. E também a gente consegue estar colocando mais de um argumento opcional. Se eu quiser colocar aqui o idade, né, basta eu estar incluindo o idade e o double como argumentos opcionais. Então aqui ele está reclamando que o idade ele não foi inicializado. Então eu posso estar colocando também o idade com valor nulo dessa forma. Uma vez que o argumento é declarado como opcional, a gente não consegue estar passando ele da forma posicional. Tá? Então a gente precisa tirar o idade aqui, só passar o nome, que aí a gente vai executar normalmente. Tá? O idade e o preço passando como nulo. Deixa eu colocar assim que vocês não viram, né? O idade e o preço como nulo. Tá? Se eu quiser passar algum desses parâmetros opcionais, como por exemplo idade, a gente precisa passar dizendo qual que é o nome desse parâmetro. Então aqui eu vou colocar qual que é o nome do parâmetro opcional que eu quero passar, né, do argumento opcional. Eu quero colocar aqui o idade, ele vai ser igual, por exemplo, a 30. Então uma vez que eu faço isso, se eu rodar aqui, ele vai colocar o valor 30. Tá? E a gente consegue também estar passando uma variável tranquilamente. Então aqui a gente vai passar a variável idade. Então aqui, esse primeiro idade antes dos dois pontos é o nome do parâmetro opcional e o idade à direita, né, depois de dois pontos, ele é a minha variável. Rodando o nosso programa, ele botou aqui o valor da nossa variável. E aqui uma pequena observação, pessoal, é que a gente, uma vez que declara parâmetros opcionais, a gente tem que deixar eles sempre como os últimos parâmetros. A gente não poderia chegar aqui no final do preço e tentar colocar um parâmetro posicional, por exemplo, de booleano, né, adulto, né? Como a gente declarou lá na frente. Então, todos os parâmetros opcionais, eles têm que ser o último ao declarar uma variável, tá bom? Aqui ele acusa erro, né? Ele só deixaria de colocar mais parâmetros opcionais se fosse antes da variável, antes dos parâmetros opcionais. Agora a gente vamos ver como podemos passar funções como parâmetro de outras funções. Então, esse tipo de recurso ele é bem comum na linguagem JavaScript. Está utilizando uma função sendo chamada dentro de outra função e ela foi passada como argumento de entrada. Então, como o Dart foi construído pelo Google para substituir o JavaScript, ele tinha que suportar esse recurso do JavaScript também. Então, para passar uma função como argumento de entrada, vamos estar criando aqui, ó, para a gente não se confundir, o print data 2. Então, vamos estar criando esse print data 2 primeiro. Então, aqui a gente tem o print data 2, e aqui só para a gente testar essa funcionalidade, eu vou estar criando aqui uma função de print adulto. Então, a gente vai estar passando a idade como argumento de entrada, e ele vai printar se de acordo com a idade é uma criança, adolescente ou adulto. Então, a gente vai estar copiando aquele código que a gente fez, mas aqui, então, vai ter essa verificação no nosso print adulto. E a gente vai colocar esse print adulto para ser chamado dentro do print data 2. Então, a gente pode estar chamando o print adulto normalmente, né? Depois do nosso print normal, a gente passa aqui a idade do print adulto, que aqui ele está acusando porque ele permite o valor nulo. Então, vamos colocar sempre aqui o valor default dele, e vai ser 0. Então, se for nulo, a gente teria que declarar aqui essa idade como nulo também. Tá colocando interrogação no int. Então, só para a gente exemplificar, eu tirei aqui uma interrogação, inicializei a idade com 0. E aqui ele vai imprimir que é adolescente porque a idade é igual a 12. Então, a gente pode estar fazendo uma verificação que ao invés de executar esse print adulto diretamente, né, eu posso passar essa função como parâmetro. Então, só para facilitar, vou tirar esse terceiro parâmetro, que é double, tirar o preço aqui desse nosso print data 2, e eu vou estar colocando a nossa função como segundo parâmetro. A gente vai estar utilizando, então, o tipo function e passar o nosso print
como argumento de entrada. Então, esse print, a gente vai estar definindo ele no momento que a gente chamar esse print data2. E aí a gente vai estar executando, então, essa função chamada como parâmetro. Aqui ele vai dar problema, né? Porque eu estou usando a palavra reservada. Eu vou criar aqui exibir, tá? Vou colocar o nome português mesmo. Então, exibir. Então, esse exibir a gente vai chamar normalmente como se fosse uma função. Só que aqui ela vai estar na variável exibir. Então, exibir idade, ele vai executar alguma função que foi passado como parâmetro. E aí eu vou pegar esse print adulto e vou colocar ele como entrada do print data2, tá? Então, agora eu copiei aqui o nome print adulto. Vou colocar no print data2. O segundo argumento, então, vai ser a referência da função print adulto. Então, repare que aqui eu não precisei abrir e fechar parênteses, tá? Eu só passo o valor, né, o nome da função de fato, que é a referência dessa função. Então, aqui executou normalmente, tá? A gente conseguiu passar essa função. Outro detalhe que eu esqueci de explicar sobre as funções é que a gente também consegue estar fazendo funções que retornam valores. Então, quando a função não retorna o valor, a gente usa o void normalmente, né? A função ela é um procedimento, a gente pode estar criando também funções que retornam valores. Então, a gente pode estar fazendo, né, uma checagem somente se é adulto ou não. Então, vou estar criando aqui uma outra função que é para verificar se é adulto. Então, vou chamar aqui vou verify adulto. Tá? Então, essa função vai retornar um valor booleano. O que a gente vai precisar dela? Vamos precisar a idade como argumento de entrada e ela vai retornar se é adulto ou não. Então, ela vai retornar a seguinte comparação, né? A gente vai comparar se a idade for maior que 18, então ela vai retornar verdadeiro, vai retornar que é adulto. Caso contrário, vai retornar falso, não é adulto. Então, esse verify adulto a gente pode estar utilizando dentro da função print adulto. Então, eu vou estar usando aqui o print adulto 2. Então, eu vou ter uma variável booleana aqui, is-adulto, e aí verifica se é adulto passando a idade. Se for adulto, a gente vai imprimir, então, a mensagem print adulto. Caso contrário, vamos imprimir aqui menor de idade. Então, fizemos uma segunda função do print adulto, e aí a gente vai agora exibir essa segunda mensagem do print adulto através do print data2. Então, aqui ele já tem a função de exibir, que é uma função de print que a gente vai passar como argumento de entrada. Então, primeiro eu passei o print adulto, eu vou agora mudar para chamar esse print adulto 2. Então, aqui embaixo, né, vou estar copiando o print adulto 2 no print data2. Então, basta colocar essa função e vou botar para rodar para ver a execução. Então, agora, ele teve aqui, né, ele falou que é menor de idade, o print adulto 2. Se eu chamar somente o print adulto, ele vai colocar, então, que é adolescente. Então, essa é uma utilidade muito usada no JavaScript para você passar uma função dentro de outra função, né, como argumento de entrada de outra função. E aí permite esse tipo de flexibilidade. Agora a gente vai estar vendo um recurso muito interessante no Dart, que são as declarações de funções anônimas. Para criar função anônima é igual à criação de uma função normal, só que ela não vai ter um nome. Então a gente vai começar com abre e fecha parênteses e depois abre e fecha chaves. E aí dentro das chaves a gente vai escrever qual que é a operação dessa função. Então normalmente funções anônimas são utilizadas quando elas não vão ser reaproveitadas em outro trecho de código. Então aqui vamos copiar aquele conteúdo do print adulto 2. A gente deixou o print adulto aqui no print data2. Então vamos pegar todo esse conteúdo do print adulto 2 e vamos estar colocando na nossa função anônima. Então aqui vai ser a nossa função anônima do print adulto 2, tá? E aí ele exige a gente passar um argumento como entrada. A gente vai colocar então que a idade vai ser passado. E aí, sempre quando a gente cria uma função anônima, a gente fecha aqui com ponto e vírgula. Então, essa é a nossa função anônima. Se a gente colocar, então, para executar o nosso programa, a gente vai ver que ele acabou aqui no adolescente, né? Ele não imprimiu que é menor de idade, porque a gente só criou a função anônima, a gente não chamou ela. Então, para a gente conseguir chamar uma função anônima, a gente tem que declarar ela em uma variável. Então, posso declarar aqui um var, vai ser a nossa
func, tá? Recebe a nossa função anônima. Então, esse nosso func é a variável que contém a referência dessa função. E aí, para eu chamar a função anônima, eu vou usar aqui o func, passando aqui o argumento idade. Tá bom? Então, a gente pode fazer dessa forma a chamada da nossa função. Então, deixa eu executar novamente. E aqui ele exibiu o valor menor idade, né? O texto menor de idade. Então, esse é um recurso muito utilizado no desenvolvimento web e aplicativos móveis. E por muitas vezes a gente acaba criando funções anônimas que só tenha uma única função. Então, deixa eu vir aqui no print data novamente, que ele só tem uma única função. Então, vamos copiar o print data. Então, no print data, né, a gente pode criar a função anônima desse jeito. Vai ser o nosso var func2. Então, a gente tem essa função anônima, eu vou estar querendo exibir somente o nome. Para chamar essa função, a gente simplesmente vai aqui no func2, abre, fecha parênteses, e a gente vai estar chamando nossa segunda função anônima. E aqui ele está pedindo para passar o nome como parâmetro. Então, repara aqui que ele fez uma inferência, né, que eu não declarei o tipo dessa função. Tá? Então, se a gente executar agora, ele vai exibir aqui, né, um func2. Então, deixa eu botar aqui anônima. Então, aqui tem a exibição da nossa função anônima, colocando o nome, passando como argumento de entrada. Então, quando a função anônima ela tem somente um único comando, a gente consegue ter uma maneira mais visual de estar fazendo isso, né? De estar declarando ela. Então, deixa eu estar comentando ela aqui para vocês depois poderem comparar. A gente consegue estar usando um recurso chamado de array function. A gente, ao invés de usar esse abre, fecha chaves, a gente usa o igual maior, que ele vai fazer essa setinha, e a gente coloca esse comando ao lado, tá? Ao fazer dessa forma, a gente cria uma função anônima que só vai executar um único comando. Então, essa forma de você criar uma função anônima, ela é bastante utilizada no desenvolvimento de aplicações web e mobile. Então, se a gente for botar para executar agora de novo o func2, a gente vai ver, então, ele chamando o anônima novamente. Então, quando a gente constrói uma função anônima dessa maneira, a gente diz que ela é uma arrow function, porque o comando que vai ser executado, ele fica depois desse arrow, dessa flechinha que a gente coloca na função. Então, por fim, a gente vai estar vendo como criar coleções no Dart. A gente consegue ter tipos primitivos de listas e dicionários, que são os maps, assim como a gente tem no Java mesmo. Então, eu vou estar aqui criando uma lista de frutas, da mesma forma como a gente cria em outras linguagens similares. Então, a gente abre e fecha conchetes para criar essa lista. Então, aqui eu vou estar colocando maçã, depois vou criar outro elemento da nossa lista. Eu vou colocar banana, abacaxi e assim por diante. Então, como ele é um tipo padrão também aqui do Dart, a gente consegue dar o print frutas para estar exibindo o nosso vetor, né? A nossa lista criada. Então, aqui, repare, né, que ele mostrou o que a gente tem nessa lista. E se a gente quiser exibir um elemento específico da nossa lista, basta a gente colocar a posição do elemento que a gente quer exibir, sempre começando com o índice de valor 0 e assim por diante. Então, aqui, se a gente exibir, ele vai mostrar que o primeiro elemento da nossa lista de frutas é a maçã. A gente consegue estar definindo explicitamente qual que é o tipo da nossa lista, qual que é o tipo de todos os elementos da lista. Então, aqui no nosso caso, né, a gente colocou o list e ele inferiu que o tipo de elementos dessa lista de fruta é uma string. A gente consegue estar mudando isso, colocando aqui uma outra lista de números, e aí a gente pode estar colocando diferentes números que ele vai ter essa inferência rodando. Então, aqui, se a gente der um print no nums, ele também vai reconhecer normalmente. Então, deixa eu exibir aqui a lista de números. Também reconheceu. A gente consegue estar definindo explicitamente através do uso do sinal de maior ou menor do lado da lista, assim como a gente tem com Java. Tá? Então, a gente declara aqui que o tipo vai ser string e o de nums, o tipo vai ser inteiro. A gente usa essa forma para deixar o código mais legível, para a gente conseguir dar manutenção nele de forma mais fácil. Então, depois que a gente inicializou a nossa lista, a gente consegue estar colocando mais elementos nela. A variável do tipo list, ele tem alguns métodos padrões. Se a gente quiser adicionar algum elemento no final da lista, a gente vai estar utilizando o método de add. A gente vai estar colocando aqui morango na nossa frutas. Então, deixa eu dar um print aqui para a gente ver o resultado
dessas operações, a gente consegue estar removendo um elemento específico. Então eu vou estar usando aqui o remove at. Então eu consigo estar definindo qual que é o índice que eu quero remover. Eu vou querer remover quem estiver aqui no índice 1. A gente printa para ver o que está acontecendo. E a gente tem outros métodos, como por exemplo o contains. Então contains é para verificar se tem algum elemento específico. Então vamos verificar se vai ter o morango nessa lista. Então existem diversos outros métodos que vocês podem estar conferindo. Vamos primeiro rodar esse aqui. Então aqui a gente vê, né, que depois que a gente adicionou o morango, a gente exibiu qual que é a lista e aí a gente removeu qual que é o elemento no índice 1. Quem estava no índice 1 era o banana. E aí no momento que a gente removeu o banana, ele reajustou os índices dos demais elementos. Então antes o banana estava na posição 1, agora quem está na posição 1 é o abacaxi. E aqui a gente tem a função contains que retorna um valor booleano para dizer se o elemento está contido ou não na lista. Então existem vários métodos nesse tipo de lista, pessoal. Vocês colocando aqui o ponto, vocês veem aqui quantos métodos ele tem suporte, tá? Se a gente quiser saber então o tamanho da lista, ele usa esse atributo de length para estar determinando e a gente conseguir iterar. Então, se a gente quiser iterar na nossa lista, a gente pode estar utilizando um for específico, né? Que é o for each, que é para cada elemento da lista a gente consegue estar usando. Para declarar o for each, a gente vai estar utilizando o for, abre e fecha parênteses, e aqui já abre e fecha chaves. A gente vai declarar qual que é o elemento dessa lista. A gente vai querer ler uma fruta em frutas, que é a nossa lista. Então, a gente vai estar lendo uma fruta dentro da nossa lista de frutas e aí a gente pode simplesmente printar, né, qual que é a nossa fruta. Se a gente rodar aqui, a gente vai ver, então, todas as frutas da nossa lista no final. Agora, a gente vai estar vendo como que são o uso de dicionários ou map. Então, o map, ele funciona da mesma forma como a gente usa na linguagem do Java. Então, a gente vai estar criando aqui um mapa de estados. A gente vai querer indexar esse mapa através das siglas dele, que é um valor de texto, que é uma string. Então, usando vetores normalmente, lista, a gente sempre indexa os elementos usando o inteiro. Para conseguir indexar utilizando outros tipos sem ser o inteiro, como por exemplo ponto flutuante, string, um outro objeto, a gente utiliza os mapas. Então, o map, para funcionar, a gente precisa estar definindo sempre 2 valores por elemento. Esses valores são a chave, né, que é a nossa key, e o valor de fato. Então, para a gente conseguir usar o map, a gente vai ter que dizer, então, qual que é o tipo da chave. Aqui eu vou usar, e o tipo vai ser string, e qual que é o tipo do valor. Aqui, no caso, vai ser string também. Então, feito isso, a gente consegue estar incluindo os estados como se fosse um vetor. Então, a gente vai colocar, então, estados, colocar aqui qual que vai ser o nome do estado apontado com RJ, que vai ser o nosso índice. Ele vai ser igual aqui o Rio de Janeiro. Então aqui ele está dando erro porque a gente não inicializou o nosso mapa. Então a gente precisa fazer o map. Então como ele é um objeto, a gente precisa estar instanciando ele. Então depois que a gente instanciou o map, a gente consegue estar incluindo elementos no nosso map. Então vou colocar aqui 3 elementos e vamos imprimir então o nosso valor. Então se a gente colocar aqui para imprimir, a gente vê aqui como todos os elementos mapeados. Então, a gente vê todos os elementos do nosso mapa. Então, ele sempre imprime entre chaves, de forma bem similar à usada no Python, seguindo aí a anotação dos arquivos JSON, né? Então, ele sempre vai ter a chave, 2 pontos, o valor. Aí, vírgula, o próximo elemento, né? Qual que é a chave, ponto, valor. E aí, se a gente quiser ler um valor específico, então, dos estados, basta a gente usar algum índice. Então, eu quero saber, então, somente qual que é o valor do estado de São Paulo, que eu botei SJ, SP. Então, se eu quiser ler somente o elemento, eu acesso como se fosse um vetor normal, né? Uma lista normal. E aqui ele exibiu aqui o valor de São Paulo. A gente consegue, da mesma forma que a gente fez o for each com o tipo listas, a gente tem o for each com o tipo map, só que ele costuma ser um pouco diferente. Então a gente precisa primeiro chamar
um map status e usar o método forEach. Então, o forEach, ele já completou aqui para a gente que ele precisa passar como parâmetro uma função anônima. Então, repare que isso aqui são os parâmetros da função e aqui o corpo dela. E aqui no forEach, né, a gente sabe que o key ele vai representar a chave de cada parâmetro e o value seria esse valor. Então, a gente pode colocar aqui para printar da seguinte forma. Vou estar deixando esses valores default mesmo. Então, aqui ele vai ter a sigla, vai ser o nosso key e aqui vai ser o nome. Feito isso, a gente integrou o nosso mapa. Então, vamos botar para rodar. Então, aqui ele mostrou as informações dentro do nosso mapa. E assim como na lista, né, os maps, a gente tem vários métodos. Então, a gente consegue verificar se ele está vazio ou não. A gente consegue usar o contents key para verificar se uma chave já pertence ao mapa ou não. E assim por diante. Então, por isso, a gente fecha os tópicos do resumo desse vídeo. Se você teve algum problema de executar e acompanhar alguns desses comandos, então deixa aqui no comentário que eu vou estar te ajudando a você conseguir rodar na sua máquina. Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado a dar os primeiros passos com a linguagem Dart. E se você quiser acompanhar a parte 2 desse resumo, o link está na descrição, onde eu mostro como a gente utiliza os conceitos de orientação a objeto com o Dart. Então, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.